Fala pessoal, tudo bem com vocês? Num gramado terrível, o Corinthians vence mais uma, desta vez a Ponte Preta, com o melhor jogador do Timão em 2025. Thales Magno decidiu, mas o Félix Torres estreou. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora turma, bora falar de mais uma vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta, fora de casa, no Moisés Lucarelli, um jogo que demorou 30 minutos para acontecer. Esse período aqui em São Paulo não é fácil. Muitas chuvas, muitos gramados não suportam, o Majestoso também precisou de 1 hora para acontecer, e no caso do jogo do Corinthians, meia hora, 45 minutos a mais para que a partida fosse realizada. Muita chuva, um gramado que foi castigado e mesmo assim ele não se manteve, né? O jogo apresentou muitas dificuldades, e muitas dificuldades especialmente para quem precisa da bola no pé, precisa conduzir a bola no gramado. Quase todos os jogadores, né, dependem disso, mas alguns muito mais, né, na construção do jogo. Por exemplo, o Igor Coronado ficou refém de uma bola mais longa. Então, em alguns momentos, enquanto esteve em campo, ele foi uma das primeiras trocas do Ramon, né, em que ele tira o Igor Coronado e coloca mais um volante. O Igor Coronado, inclusive, foi uma das primeiras trocas do Ramon Dias, né, ele tira para a entrada de mais um volante, o Charles. O jogo era dentro de um contexto completamente diferente, mas a gente precisa entender que ele já escala uma equipe diferente no seu tradicional escopo tático, que a gente entende como um losango, né, um volante, dois meio-campistas ali, né, volantes barra meias construtores, e um meia articulador na ponta e 2 atacantes. Ele começa o jogo com Romero, Thales e Yuri. Yuri mais de 9 fazendo pivô, o que dificultou bastante o trabalho dele. O Romero não conseguiu jogar. E o Thales ainda foi um jogador super envolvido na partida, como tem sido nessa temporada de 2025. O Coronado coube a ele a armação das jogadas, só que realmente com muita dificuldade, né? E aí ele abusou dessa bola longa, tanto que um dos gols claros perdidos pelo Yuri é justamente um lançamento fantástico do Igor Coronado no ponto futuro, para que o Yuri pudesse pegar essa bola atacando o espaço. Só que ele consegue vencer a posse em algum momento, depois a bola realmente segue, ele chega na cara do goleiro e desperdiça. Essa era uma dificuldade do jogo. Você não conseguia ter condução de bola, passes trocados, infiltrações, não dava. Era um jogo até, eu estava ouvindo o Betão na transmissão, né, da TNT, um jogo mais para o Pedro Raul, e ele não foi relacionado, e o Héctor Hernandes, que tem uma característica semelhante, entra só lá no final da partida. Então ficava difícil para quem precisava atacar corredores ou buscar alguns espaços, e são jogadores assim, tanto o Romero, quanto o Yuri, quanto o Thales, são jogadores de movimentação. Difícil, né? Difícil com o gramado do jeito que estava. Então, assim, foi um jogo de sobrevivência, né? De você tentar alguma coisa, uma bola parada, uma bola espirrada, um chute a média distância. E aí a gente teve, no primeiro tempo, especialmente, duas figuras. O José Martins, que toma um cartão bobo, porque se envolveu numa discussão com o Arthur lá, um jogador experiente, super experiente da Ponte. Mas, assim, um cartão que até você pensa assim, pô, o cara pareceu, né, revidar mais, mas teve uma provocação, e aí ele toma esse cartão bobo, depois até faz uma falta por trás no segundo tempo e acaba expulso, mas muito por conta desse primeiro cartão muito bobo que ele toma no primeiro tempo. Agora, no que diz respeito ao jogo em si, correu, se desdobrou, brigou, peleou e ainda deu uma finalização, teve uma finalização fantástica, né? Ele mata no peito aqui, ó, a bola se oferece. Ele já tinha feito um golaço no Majestoso, chuta no cantinho, e o goleiro Diogo Silva, que fez um partidaço, né, como todos os goleiros contra o Corinthians, né, a torcida gosta de falar isso, mas é verdade, foi lá e buscou no cantinho, entre outras defesas, né, naquele chute do Yuri que eu falei, né, que o Yuri talvez não tenha tomado a melhor decisão, mas é difícil ali naquele momento. Eu acho que ele tentou jogar por baixo do goleiro, ele fechou bem o ângulo, fez outras defesas e tal. Estava muito difícil, né, do jogo acontecer. Então era isso, era um chute a média distância, era talvez uma bola parada, ou uma bola longa, mais esticada, né, porque ir conduzindo a bola não dava. Então o Coronado ele pegava essa bola na intermediária e já tentava ligar para o ataque, como aconteceu nesse lance do Yuri Alberto. Vem no segundo tempo, o Romero perde um gol inacreditável, na frente do goleiro. De novo o Diogo Silva faz uma baita defesa, mas assim, muito mais demérito do Romero, né, que estava cara a cara com o goleiro, poderia escolher várias opções ali naquele momento. Não acontece. Muitos jogadores individualistas, né, tentando resolver. O próprio Yuri numa arrancada, ele tem o Charles entrando, que eu até entendo, porque o Charles
não inspira muita confiança, mas tinha o Thales mais atrás, ele busca uma finalização que sai completamente errada. Jogadores tentando resolver por si próprio, porque, de novo, o gramado dificultou qualquer análise que a gente possa fazer nesse sentido. E aí, diante dessa dificuldade e tudo mais, a gente tem um jogador no Corinthians que está realmente pedindo passagem, jogando mais do que os demais, envolvido com o jogo, buscando soluções. E esse era um jogo em que você precisava ter uma certa inventividade. Você precisava ter um pouco de inteligência para parar e pensar o que fazer em alguns momentos. A tua tomada de decisão, ela precisava ser mais assertiva. Num pivô muito inteligente do Yuri Alberto e um passe do Romero, que realmente foi uma decisão acertadíssima que ele dá, buscando o Thales Magno na entrada da área, o Thales faz aquilo que você espera de um jogador inteligente nesse momento. Ele sai da marcação, ele é muito leve, né, muito móvel, sai da marcação, ele já tem uma poça à sua frente. Quando ele sai da marcação, ele já rompe essa primeira poça, vem uma segunda poça muito maior, ele dá uma levantadinha na bola, escapa da segunda poça e aí, de perna direita, fuzila o goleiro no canto para vencer e marcar o gol da vitória. Foi assim, um gol de muito recurso, tá? E especialmente de uma solução criada diante da dificuldade, que faz toda a diferença para um jogador buscando afirmação, buscando o seu espaço. Ele não termina a temporada como titular. Quando ele chega ao Corinthians, ele já chega fazendo gols. Depois ele acaba perdendo espaço, porque a dupla Memphis e Yuri realmente arrebentou no ano passado. Esse ano ele começa melhor do que todos os outros. Ele tem contrato só até metade do ano por empréstimo. A opção de compra dele é muito alta, é papo de 70 milhões de reais. 13 milhões de dólares, se eu não me engano, junto ao clube lá dos Estados Unidos. Mas dá para prorrogar esse empréstimo, acho que o Corinthians precisa buscar essa alternativa, porque mesmo que ele não seja titular, mesmo que o Memphis e o Yuri retomem o seu nível, né, de jogo, como eles estavam no ano passado, eles serão titulares absolutos. O Thales vira uma peça fundamental e importante que você precisa ter no elenco. Um elenco não se faz só com 11 jogadores, ainda mais com o nosso calendário, com as 5 trocas, você precisa de reforços, né? Reforços para compor elenco com esse nível, com essa qualidade. E olha, eu estava fazendo a live depois do jogo e alguns torcedores aí sugeriram, de repente, pô, o Memphis não está jogando de 10, não estou dizendo para ele pegar 10, tá gerando uma polêmica, estou falando para ele jogar de 10, como ele tem jogado muitas vezes, né? Atrás do centroavante, vindo de trás, armando o jogo. Daqui a pouco você consegue fazer o Memphis ocupar essa função e tendo Thales e Yuri no ataque. Seria uma forma de você acomodar o Thales dentro do time, mas teria que tirar o Coronado enquanto o Garro não estiver de volta. O Coronado ficaria para um segundo tempo. Enfim, é uma decisão que não é fácil. Mas o Memphis tem características semelhantes à do Coronado, né? Ele não tem talvez a construção no seu DNA, né? Ser o meia articulador, mas o Memphis distribui o jogo muito bem, conduz bem a bola, tem o drible, tem a bola parada, tem a finalização, tem cobrança de falta. Eu acho que daria para fazer pelo menos um teste nesse sentido. Mas aí a gente começa a entender algumas coisas. Eu falei do primeiro tempo que o Martínez foi uma figura importante. A outra, que não foi só no primeiro tempo, foi no jogo inteiro, foi a do zagueiro Félix Torres. Dá para dizer que o Félix Torres estreou com a camisa do Corinthians. Por quê? Porque acima de tudo ele fez a leitura do que o jogo pedia. O Félix Torres foi o cara que no campo de jogo mais entendeu o que o jogo necessitava. Ele não inventou, ele não tentou sair jogando, ele não tentou passes curtos, não. O Félix Torres foi fisicamente muito bem e como era um jogo mais de rebatidas, o Félix Torres foi brilhante. No jogo aéreo ele vencia praticamente todas as disputas e quando a bola se oferecia no chão, ele não arriscava. Teve uma jogada, por exemplo, que a Ponte pega um contra-ataque, o cara vai receber, ele dá um pique, ele chega na frente e qualquer zagueiro naquele momento, em qualquer circunstância, ao antecipar o jogador e a bola, recuaria a bola para o Hugo Souza, para o goleiro. Só que aí ele pensou, provavelmente, né? Caramba, se essa bola encontrar uma poça no meio do caminho, eu tô lascado, porque aí o atacante pode me vencer na corrida, pode chegar um outro, o goleiro pode se atrapalhar, pode dar tudo errado. O que ele faz? Ele antecipa, chega na frente e lateral. Ele antecipa e pau, bomba, bola longa. Ele não sai jogando. Ele entendeu que o jogo era de rebatidas. Ele precisava rebater. Ele não tinha que inventar. E ele foi gigantesco nesse quesito. O João Pedro Tchoca, da mesma maneira, não inventou. Saía jogando, que era a característica dele, mas um passe mais curto com mais segurança,
quando o cara estava próximo dele, né, sem uma marcação, né, muito alta ali, porque senão daqui a pouco poderia dar problema. O Tchoka não fugiu tanto ao seu estilo, mas também simplificou. E o Félix Torres foi gigantesco nesse quesito, liderando a defesa. Pode ser que ele entenda, né, que talvez o período que ele enfrentou aqui no ano passado foi de adaptação e que ele possa se afirmar. A gente está falando de um cara de seleção equatoriana, de Copa do Mundo, super experiente e que chegou com alto cartaz e com grande investimento. Se esse cara jogar tudo que ele poderia desde sempre, ele pode ser o parceiro do André Ramalho. Algumas figuras difíceis assim no jogo, né, como o Hugo, lateral, Hugo Farias e o Léo Maná, com muita dificuldade. O Hugo, por exemplo, não fez a leitura do jogo. Saiu conduzindo a bola muitas vezes, quando ela parava na poça ele perdia a bola e armava contra-ataque para a ponte. Aí é falta de inteligência também. É claro que o Diego Palacios vai ser titular, ou o Matheus Bidu. E o Palacios entrou, mas só no segundo tempo e faz parte de um cronograma físico aí, a gente entende esse processo. Mas o Hugo realmente, assim como o Léo Maná, que até agora não conseguiu oferecer mais coisas. O próprio volante Charles, né, que é uma insistência do Ramon, eu entendo, ele está rodando o elenco. O que eu não entendo é a contratação, porque no ano passado ele já comprometeu algumas vezes. Então, apostar no Charles como uma figura que possa te dar alguma solução, acho difícil. E até em algum momento do jogo, ele tentou povoar o meio-campo exatamente para compor o setor ali num jogo completamente atípico, né? Então você não consegue se abraçar na tua ideia original, você precisa abrir um pouco o leque. Ele já faz isso começando com 3 atacantes e apenas 3 jogadores no meio campo. Depois ele reforça com mais volantes, mais jogadores de marcação, que aí, né, tem a ver com a entrada do Charles, do Rian, que é exatamente jogadores de contenção. Ele perdeu o Martínez para o próximo jogo suspenso, né? Felizmente vai poder jogar o derby, e o Alex Santana também está suspenso. Então, assim, tem desfalques aí no mesmo setor. Vamos ver como é que o Ramon arma esse time aí para a próxima rodada. Sempre pensando. O Coringão venceu a Ponte Preta. Depois que o Corinthians faz o gol, só para tirar uma onda, só para quebrar um pouco. Eu vou falar dos jogadores, tá? Quero elogiar o Félix Torres e o Tchoka bastante. Para mim, a zaga do Corinthians, melhor que a titular, repito, tá? Por incrível que pareça. O João Pedro Tchoka pelo alto, hein? Félix Torres também. Mas eu vou chegar lá. E aí o que acontece? Gordinho, chinesinho, agora narrador. O que acontece durante o jogo? Né? Depois, quando o Corinthians fez várias substituições, campo pesado, alagado, ganhando de 1-0. José Martínez é louco. Vai lá e dá uma butinada no Victor Andrade. Assim, ó, deixa eu falar uma coisa em relação ao José Martínez. Eu prefiro o José Martínez em campo, lutando e tomando amarelo, do que ter o Ranieri, que não sabe se posicionar, que é ruim. O Ranieri é ruim. Eu prefiro o José Martínez. Só que tem um problema. O José Martínez, o primeiro cartão foi uma briga, uma discussão. E o segundo cartão, cara, o Victor Andrade estava cortando por dentro. Era desnecessária aquela falta também. Então, assim, eu não sou contra o cara. Assim, às vezes o cara é expulso, eu não condeno o cara. Porque às vezes é preciso você matar o jogo mesmo, fazer o quê? Matar uma jogada, melhor dizendo. Só que, pô, a expulsão do José Martínez é infantil. Só que mesmo assim, ele é louco, eu gosto dele. Eu prefiro ele do que o Ranieri. E se ele tomar um amarelo... Corinthians vai jogar uma decisão. Precisa de um primeiro volante que marca. Oitavas de final, quartas de final de Copa do Brasil, de Libertadores. Eu entro com o José Martínez. Tomou um amarelo, tá vendo que o louco vai ser expulso? Troca. Mas eu entraria com ele ainda, tá? E aí o Corinthians termina o jogo num 5-3-1. Repare que tá faltando, né, jogador aí, porque o José Martínez foi expulso. Então eu vou só para a gente ir para a análise dos jogadores, eu quero falar, eu quero trazer alguns elogios e também algumas críticas a outros. Linha de 5. Terminou assim: Léo Maná, João Pedro Tchoka, Ranieri, tá? Félix Torres e Palacios. Olha só como o teu comentarista aqui vê o jogo e deixa você alinhado. Linha de 5, tá? Na frente da linha de 5, uma linha de 3, com Charles na direita, Rian centralizado e Alex Santana na esquerda. E lá na frente o Hector Hernandes. Foi assim
que o Corinthians terminou o jogo e jogou por cerca de 20 minutos, ou 15 minutos, mais ou menos. O juiz foi dando acréscimo. O Corinthians termina num 5-3-1, com esses jogadores, com essa formação. A Ponte Preta acerta a bola na trave, o Hugo Souza tem que fazer 2 defesas, né, 2 ou 3 defesas. O Vitor Andrade, né, que eu vi nascer lá no Santos quando era setorista, que não joga nada, cara, me surpreendeu, né? Entrou cheio de vontade, fisicamente bem. O Vitor Andrade não pode ser reserva da Ponte Preta, tá? Eu não entendi, eu não entendo. Um monte de gordão lá na frente, né? Uns gordalhaços jogando no time da Ponte Preta e o menino que corre no banco de reservas. Entrou bem, pô, sorte nossa que ele entrou no final. Talvez se entrasse também como titular, não faria o que fez no final do jogo, que pegou um Corinthians cansado, apesar de, por exemplo, né, os 3 volantes terem entrado do intervalo em diante, né? O Charles, Rian e Alex Santana entraram todos no segundo tempo. O Hector Hernandes, segundo tempo. Então, Palácios lá na esquerda, segundo tempo. Com as 5 substituições, você também consegue trocar. Então, gente, foi assim que o Corinthians, tá? Foi assim que... Gente, deixa o like aí, velho. Vocês estão me ajudando? Estão me ajudando ou não? Hein? Deixa o like aí, vambora, meu irmão, tá? Vambora aí pra gente, né, aumentar a nossa audiência a cada momento aí, a cada minuto. E eu acho que o Thales Magno, ele tem que ser o substituto do Yuri Alberto, hoje, no Corinthians. Joga Memphis e joga Thales, mas não muda de posição o Thales. Não põe o Thales para jogar na esquerda aberto. Deixa ele lá de centroavante dentro da área. Porque quando a bola chegar ali, ele tem qualidade para guardar. Então eu gosto do Thales dentro da área. Eu só não gosto que ele saia dentro da área. Por que eu não gosto? Porque ele retarda o jogo, ele quebra contra-ataque e ele cisca demais fora da área. E aí a marcação volta. O encaixe, né, de marcação, que às vezes o time adversário está desencaixado, está bagunçado. Dá tempo do time se arrumar, porque o Thales dá aquelas freadas dele, dá aquela ciscada. Agora, acho que dentro da área ele é bom. Ele é útil. E o Coronado mais próximo da área. Então, para falar o que eu não gostei, só para entrar agora no que eu gostei. Eu não gostei do esquema 4-3-3 com o Coronado jogando de meia lá atrás, né, do lado esquerdo. Depois até mostro no campinho para quem quiser, tá? Eu prefiro, eu entraria num 4-2-3-1 com o José Martínez e o Ranieri, o Coronado atrás do Yuri, o Romero de um lado e o Thales do outro, com a mesma formação, não precisava nem trocar ninguém. Só que você ia ter o Coronado com menos obrigação de marcar, faz uma sombra na saída de bola dos volantes ali da ponte, beleza. E você tem o Romero e o Thales nos lugares que eles gostam de jogar e os 2 volantes. Mas ele opta pelo 4-3-3. Né? O São Paulo, por exemplo, joga no 4-2-3-1. O Oscar, no São Paulo, não tem intensidade. O Oscar é o jogador de deixar o cara na cara do gol, de dar o calcanhar, a bola com efeito, a condução, a proteção, a finalização ótima. Esse é o Oscar. E o São Paulo? E o São Paulo joga no 4-2-3-1, com o Oscar atrás do Caleri, revezando com o Luciano aqui no 4-2-3-1, o Lucas na direita e eles mudando de posição. O Corinthians podia fazer isso com o Coronado, deixa o Coronado atrás aqui do Yuri Alberto, e aí você troca ele de posição com o Thales, troca de posição com o Romero. Entendeu? É a posição que eu gosto mais, tá? Desses jogadores. No segundo tempo, no intervalo, ele volta com o Charles. O que mudou com a entrada do Charles no lugar do Coronado? Mudou que o Corinthians ganhou mais força física, ficou mais defensivo, ficou mais forte para um campo pesado. Sai o Coronado, entra o Charles. Ele não muda nada, tá? Ele coloca o Charles ele coloca o Charles, não, ele muda só o posicionamento. Ele coloca o Charles na direita, o Ranieri fica como primeiro volante, Charles, Ranieri e o José Martínez. E lá na frente, os 3 atacantes. Que coceira é essa aqui? E os 3 atacantes, tá? E no segundo tempo, o jogo foi muito equilibrado, um jogo pegado, e o Corinthians talvez nem estava melhor na partida, mas numa jogada, né? Numa jogada em que o Romero pega a bola, ele faz o lançamento, né?
Ele faz o lançamento, ele pega a bola aqui assim, ó, Romero, saída de bola do Corinthians, a bola vem, né, para os pés do Romero, o Romero domina a bola, o Romero que não fazia uma grande partida, o Romero que tocava a bola, o Romero que não fazia nada, de repente o Romero, né, enfim, o Romero pega a bola, dá um chutão para frente, né? Aliás, foi um passe, né? O campo já estava melhorzinho, dá um chutão para frente, o Thales domina a bola, briga com ela, o marcador dá o bote errado, ele dribla um, driblador, chuta forte, bateu e é gol! Salve, salve, nosso corintiano, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians aí que ganhou da Ponte Preta, já mostrou uma certa aí resposta no jogo de hoje, mesmo passando um sufoco, né, no final da partida. É verdade que o campo estava em umas condições muito ruins, né, por conta da chuva, mas mesmo assim o Corinthians conseguiu aí o resultado com um gol do Thales Magno, que vem sendo o diferencial da equipe aí nas últimas partidas. O Thales Magno já tem 3 gols aí nessa temporada, um jogador que está sendo muito aprimorado aí com o Ramon Dias nos treinamentos e tem tudo aí para dar mais certo ainda com a camisa do Corinthians. O Ramon Dias que teve uma conversa com o Augusto Melo por reforços, aonde o Augusto Melo salientou aí que o Corinthians está sem dinheiro no caixa para poder fazer algumas contratações no mercado da bola, né? Então deixa aí o seu like, deixa o seu comentário se você deixaria quieto essa história do Fagner ganhar, né, uma parte do salário do Corinthians, e se tem algum jogador atacante que vocês possam sugerir aí para a diretoria corintiana, tá certo? Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!